Olá, meus irmãos, estamos começando mais uma segunda da palavra, por enquanto à distância, mas já sentindo uma saudade tremenda dos irmãos, daquela nossa sala, do nosso debate, da nossa discussão. Esse é tempo gostoso que eu tenho certeza que breve estaremos juntos para a honra e glória do Senhor, né? Até lá, vamos estudando a palavra mesmo à distância. Dessa vez eu estou mandando através de uma gravação de um vídeo, mas eu quero te convidar a acompanhar, caminhar junto e depois deixar as suas dúvidas nas nossas redes sociais para a gente poder ter essa interação durante a semana. Vamos orar nesse instante. Pai querido, Pai amado, nós louvamos o Teu nome e clamamos, ó Deus, que o Senhor venha agir de forma poderosa no nosso tempo, no nosso mundo, e nesses tempos, ó Deus, de pandemia. Rogamos, ó Deus, que o Senhor nos dê cada vez mais, ó Deus, a fé, a confiança no Senhor, para que possamos, ó Deus, assim caminhar firmes, caminhar fortes e, acima de tudo, confiadamente no Senhor. Nós oramos pedindo a Tua bênção para esse estudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Chegamos ao capítulo 6 de Josué. Finalmente, a batalha de Jericó. É interessante pensarmos que nós temos discutido ao longo desse tempo de estudo a respeito de Josué e vimos que Josué ele possui 24 capítulos e nós chegamos ao 6º capítulo, ou seja, 1/4 do livro de Josué passa para entrar na batalha de Jericó. Nós já vimos que Josué está dividido em 3 partes, em 3 grandes blocos. Até o capítulo 5 nós temos a entrada na terra prometida, o povo é o processo de chegada. A partir do capítulo 6 até o capítulo 12 nós vamos ver a conquista da terra. Então esse capítulo ele marca o início de uma nova etapa, a etapa em que o povo agora vai começar a colocar em prática aquilo pelo qual eles estão almejando há 40 anos, há mais de 40 anos. Desde que saíram do Egito, o grande alvo, o grande propósito deles é conquistar essa terra, a terra prometida. Nós vemos eles então chegando, vimos que até o capítulo 5 houve um amplo preparo. Daí já podemos ter a nossa primeira grande lição de Josué, né? Nenhuma grande batalha pode ser vencida sem que primeiro tenhamos um grande preparo. E nós vimos nesse preparo diversas ações. Primeiro o Senhor prepara o seu líder, o Senhor prepara aquele que está levando o povo à frente e prepara também o povo, porque para Josué Deus diz: eu sou contigo, eu estou com você, a batalha é minha, a vitória é minha. O dever do líder é andar na presença de Deus, o dever do líder é caminhar confiadamente no Senhor, olhar para Ele, seguir seus passos. Ele diz: ser forte, ser corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Ele tem uma regra, a regra é o livro da lei, tudo aquilo que Moisés havia deixado ele tem que seguir, caminhar em comunhão com o Senhor. E é claro, nós temos aí o preparo de um povo que olha para esse líder e diz: se o Senhor for contigo, como foi com Moisés, se você andar na presença de Deus como Moisés andou na presença de Deus, nós faremos tudo que você nos mandar, quer dizer, seguiremos. Nós vimos no capítulo 2 os dois espias sendo levados para Jericó. Ou seja, Jericó parece ter um ponto central na história, no livro de Josué, porque tudo está direcionado para lá. Lá é o primeiro passo, lá é a primeira conquista, lá é o primeiro desafio, lá é o primeiro momento em que o povo vai dizer como estão as coisas, como serão as coisas a partir do momento que eles entrarem na terra de Canaã. E nós vemos nesse momento a postura do rei de Jericó, que é uma postura de tentar impedir a ação do povo de Deus. Nós vimos a postura dos espias, que apesar de irem com a intenção de conhecerem toda a terra, eles não passam da muralha, eles confiam verdadeira e totalmente na palavra de Raabe,
voltam de forma bem diferente daqueles espias de 38, 40 anos antes, que foram visitar a terra, visitaram, passaram por toda a terra, viram as maravilhas da terra, mas preferiram temer os gigantes. Esses dois espias, eles apenas chegaram na muralha, ouviram relatos de Raabe, confiaram e viram que Deus está à frente, e se Deus está à frente, nada mais precisa ser visto. Eles sabem que a batalha do Senhor, eles voltam empolgados, dizendo: certamente o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. E vemos nesse capítulo um destaque de Raabe também, que é aquela mulher que, mesmo sendo do povo estrangeiro, ela ouve falar da graça de Deus, ela confia no Senhor, ela abre o seu coração e clama por misericórdia. E mesmo Jericó sendo condenada totalmente a ser destruída, a ordem é que nenhum morador, que nenhum animal, que nada daquela cidade seja preservado, mas pela misericórdia do Senhor, Raabe e sua família alcançam graça, são poupados para mostrar que o Senhor é um Deus, que Ele não é Deus de exclusividade, Ele é o Senhor de toda a terra e está sempre pronto para atender aqueles corações que estão sedentos ou desejosos de conhecer e confiar no Senhor. O capítulo 3 fala da passagem do Jordão. E talvez o principal destaque seja no versículo 5, quando fala: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Deus não está dizendo: se vocês se santificarem, eu farei. Ele diz: amanhã eu farei, então santifiquem-se. É interessante a postura de que Deus está dizendo: Ele vai à frente da batalha. Ele já garante, Ele garante para Josué que toda a terra que pisar a planta do seu pé será dada. Agora Ele diz para o povo: amanhã eu farei maravilhas, então santifiquem-se. Olha a postura do Senhor, Ele age e espera a nossa reação. A nossa reação de buscá-lo, mas Ele é o Senhor da história. Quando passa no capítulo 4, nós vemos a importância do memorial, pois ali eles constroem um altar com pedras retiradas do Jordão, e o objetivo principal é que aquele ensino não fique preso apenas para aquela geração, mas seja contado para gerações futuras. Deus diz que as crianças irão perguntar o que significa esse monte de pedras, e eles terão que contar essa história. É triste vermos já no período dos juízes que uma geração após a geração que sucedeu a de Josué já não conhecia o Senhor. Qual o problema? Faltaram memoriais? Não, faltaram histórias sendo contadas. Um perigo que nós temos nos nossos dias. Muitas vezes estamos tão ocupados e preocupados com as coisas do presente e esquecemos de falar do Deus grandioso que fez a nossa história, que agiu na nossa vida, e principalmente contando isso para aqueles que hão de continuar a nossa igreja, continuar a evangelização, alcançar o mundo, né? Não somente pensando nas crianças, nos adolescentes, mas em todos aqueles a quem o Senhor desejar salvar, nos trouxer. Observem, eles no capítulo anterior encontraram uma estrangeira, Raabe, desejosa de conhecer o Senhor. Agora o Senhor diz que isso não fique apenas em quem queira, parta de vocês, seja ativo de vocês. E vemos também nesse capítulo a importância de se preservar os votos, porque as tribos que estavam com a sua terra conquistada antes do Jordão prometeram a Moisés que iriam atravessar com os irmãos e batalhar por eles, e eles foram os primeiros a atravessarem o Jordão. Antes da batalha, mais um processo, porque eles andaram durante 40 anos no deserto, e durante esses 40 anos, a circuncisão e a Páscoa, dois elementos essenciais. Nós poderíamos trazer isso para hoje, é como se fosse dentro da igreja a celebração da ceia e como se fosse o batismo. Os dois sacramentos antigos, eles
não haviam sido praticados durante aqueles anos de deserto. É interessante, aproveitando o nosso tempo, hoje uma das questões que a gente discute, né, por causa da questão do coronavírus, é qual a periodicidade de celebrar a ceia do Senhor. Se nós observarmos na história do povo de Israel, nós poderíamos dizer que a circuncisão, que deveria ser praticada ao 8º dia de nascido, ela passou pelo menos 40 anos sem ser praticada, mas o povo de Deus precisa voltar a ser identificado como o povo de Deus. Então, antes da batalha, eles são circuncidados, e antes da batalha, celebra-se a Páscoa, celebra-se a mesma festa que teve início quando o povo de Israel foi retirado do Egito, quando o povo de Israel estava saindo. Páscoa significa passagem, significa que o povo saiu daquela vida de escravidão e agora se tornou o povo de Deus. Eles atravessaram o Jordão, eles atravessaram o Mar Vermelho. Tudo começou na travessia do Mar Vermelho e agora se completa na travessia do Rio Jordão, e eles estão prontos para entrar na batalha. É interessante que eles estão tão preparados que quando chega no finalzinho do capítulo 5, Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos, olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. E Josué se aproximou e disse: você é dos nossos ou é dos adversários? E ele respondeu: nenhuma coisa nem outra, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostra em terra, o adora e diz: que diz o meu senhor a teu servo? E o príncipe do exército do Senhor responde a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E nós vemos aí um outro retorno à história, porque assim começa a história de Moisés, quando ele é chamado em Midian, perante a sarça que estava queimando e não se consumia. O Senhor ordena que ele tire a sandália dos pés, porque ele está em terra santa. E agora novamente o Senhor aparece dessa vez a Josué e diz: tire a sandália dos pés, porque você está em terra santa. É hora de começar a batalha. Josué então chega finalmente a Jericó. E certamente nós ficaríamos pensando assim: deve ser aquela narrativa agradável. Como é que foi a batalha, as lutas, os guerreiros, o comando de guerra? Irmãos, a história da batalha mesmo, ela se resume em basicamente um versículo. O versículo 20 do capítulo 6 diz assim: assim o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, as muralhas ruíram e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. O versículo 21, destruíram totalmente a fio de espada tudo que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Toda a história até agora para ser resumida em 2 versículos. O povo gritou, as muralhas caíram e o povo venceu a guerra. Mas vamos entender primeiramente o que estava acontecendo. O versículo 1, ele vai falar o seguinte: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava, ninguém saía. Eu estava lendo o texto e me lembrando, parece bastante com os nossos dias, quando somos quase que impedidos. Não há um impedimento da forma que havia em Jericó, mas a ideia hoje, a palavra principal é fique em casa, fique em casa. A Jericó dava a ideia de que a ordem do rei é: ninguém saia da sua casa, somente os exércitos na rua, somente os militares, somente aqueles que estão preparados, porque nós temos uma grande batalha pela frente. Jericó tem as suas confianças. Primeiro, a sua muralha alta, fortificada, uma muralha que era intransponível aos olhos humanos. Jericó tem um comando de guerra, um exército preparado. Jericó tem todas as estruturas para poder se defender. E Jericó está preparada para a guerra.
a entender a dificuldade. Então o Senhor disse a Josué no versículo 2: olha, eu vou te passar a estratégia para você vencer essa guerra. Jericó está totalmente fechada, pronta para a guerra, eram guerreiros. Lembra que eles estão o tempo todo mesmo atemorizados, mesmo que eles estejam há muito tempo preparados para aquela batalha, para aquele momento. Jericó está enfrentando um povo que depois de 40 anos no deserto não tinha experiência de guerra, não tinha nenhuma, mas eles estão temendo e eles estão ali acreditando firmemente que podem ganhar a batalha de Israel. Apesar do temor, não pelo exército de Israel. Eles deixam bem claros, o pavor tomou conta deles porque viram o que Deus fez aos reis de Bazã e Og, o que ele fez ao Egito, o que ele fez na região. O povo não está temendo o exército de Israel, que é um exército fraco. O povo está temendo o Deus Todo-Poderoso que conduziu o seu povo. Esse é o temor de Jericó. Agora Josué ouve do Senhor: olha, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, qual é a estratégia? Primeiro, vocês vão rodear a cidade. A estratégia que Deus colocou foi basicamente a seguinte: 7 sacerdotes levando 7 trombetas de chifre de carneiro, eles iam tocando, os homens armados iam à frente, os sacerdotes em seguida, e o povo caminhava seguindo a arca do Senhor, e no primeiro dia eles rodearam a cidade e foram para o seu acampamento. Cada um então retornou para a sua cidade, cada um retornou para a sua região. O segundo dia, a mesma coisa. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Dá para imaginar agora uma situação talvez cômica. Os exércitos nas muralhas, preparados com seus arcos, com as suas flechas, preparados talvez com óleo quente, que era uma coisa muito comum na época para impedir que a muralha fosse atacada, e eles olham o exército inimigo se aproximando. E ao invés desse exército se aproximar com armas de guerra, com toda a parafernália para entrar em batalha, aparecem 7 sacerdotes, um povo armado marchando, e eles começam a rodear a cidade. E fazem isso 6 dias. Imagino que no 6º dia, aquele exército deixou de ser temido e passou a ser um motivo de piada. Passou a ser um motivo de chacota. Então no 7º dia, Deus lhes dá uma estratégia diferente. Eles, ao invés de rodearem a cidade uma vez, eles rodeiam a cidade 7 vezes. 7 voltas. Irmãos, eu fico pensando em alguns aspectos. Se eu tivesse no meio daquele povo e não tivesse a minha fé completamente firmada no Senhor, eu iria dizer: para que isso? Qual a razão disso? Estou me desgastando, fazendo uma caminhada boba, perdendo minha energia, andando atrás de pessoas que estão tocando trombeta. Talvez se a gente pudesse trazer para hoje, é como se fôssemos para uma grande batalha e seguíssemos o nosso time de louvor, o nosso time de adoradores, e enquanto eles cantam, a gente vai caminhando, e aí, ao invés de batalhar, a gente está louvando. Irmãos, muitas vezes nós nos equivocamos sobre a forma como que Deus quer ser adorado, Deus quer ser servido. Ele já garantiu a nossa vitória, a batalha já está ganha. Ele não está capacitando o povo para poder vencer uma batalha, porque a batalha já está ganha. Ele está capacitando esse povo para obedecê-lo, para adorá-lo, para ser fiel, para se dedicar a uma vida de devoção ao Senhor. Por isso o louvor está à frente da batalha.
Por isso, o chamado para estar na presença de Deus é mais importante do que a habilidade com a qual você pega a espada, você lança o arco, você atira a flecha. É mais importante, porque o importante é você estar na presença de Deus, porque a estratégia dele sempre é a vencedora. Às vezes a gente questiona o que Deus está fazendo e perde a grande oportunidade de sermos testemunhas da grandiosidade com a qual Deus opera no nosso meio. Após o 7º dia, após a 7ª volta, a ordem do Senhor era: os sacerdotes tocarão longamente a trombeta e o povo vai gritar bem alto. Duas afirmações merecem destaque nesse momento. A primeira afirmação que Deus faz no versículo 1 deste capítulo 6. Estou entregando as cidades em suas mãos. Deus está dizendo, é minha a atitude de te entregar a cidade. E agora no versículo 6, no versículo 5 do capítulo 6, ele afirma que quando o povo gritar, a muralha cairá. O povo deveria subir sobre as ruínas das muralhas que estivessem agora já caídas. A muralha iria cair, ficariam as ruínas e o povo subiria essas ruínas para então executar a estratégia do Senhor. A partir do versículo 6 nós temos isso. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança e 7 sacerdotes, levem 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: avancem, rodeiem a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E foi assim, como Josué havia falado ao povo, que aconteceu. A estratégia foi dada, a palavra foi passada para a liderança, a palavra chegou ao povo e a reação do povo foi a reação de obediência, de entender tudo que Deus havia preparado, de entregar-lhes a cidade. Avancem e rodeiem a cidade. É interessante no capítulo 10 que depois de ter dado todas as orientações, talvez o povo tenha tido aquela ansiedade, né? Se nós vamos ganhar no grito, uma forma de dizer, então vamos gritar logo. Vamos adiantar as coisas. 7 dias, 7 voltas, com mais as 6 anteriores, 13 voltas, e não era uma cidadezinha pequenininha, eram 13 voltas em uma cidade que talvez eles levavam um dia inteiro para caminhar ao redor dela. Josué diz no versículo 10, não gritem, nem façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser. Gritem, e então vocês gritarão. E assim Josué fez a arca rodear a cidade, contornando-a durante todos os dias, durante aquele período, durante aquela semana, e assim a ordem do Senhor foi cumprida e executada. Antes mesmo deles começarem a batalha, de chegar nesses versículos em que a história se realiza, Deus estabelece algumas condições para que o povo possa, vamos dizer assim, tomar dos despojos, compartilhar, vamos para reconhecer a grandeza do Senhor e agir. Veja bem, algumas condições. Primeiro, a cidade e tudo o que nela está é condenado. O Senhor deixou bem claro para Josué e para o seu povo
que nada em Jericó deveria ser aproveitado. Todas as coisas que estavam ali estavam condenadas. O segundo, ele vai dizer que somente Raabe e quem estiver em sua casa ficarão vivos. Por quê? Porque os mesmos acolheram os espias, os mensageiros, porque eles acreditaram, confiaram no Senhor, não eles, especificamente Raabe, que clamou pela sua família, que intercedeu pela sua casa e com fé no Senhor recebeu a promessa de que seria vivo, né? E é claro, o texto vai nos dizer também que eles não deveriam levar para si nada. Observe o versículo 18. Quanto a vocês, cuidem, versículo 18 do capítulo 6, de não ficar com nenhuma das coisas condenadas. E olha a advertência do Senhor. Para não acontecer que depois de as terem condenados, vocês as tomem para si. Neste caso, olha o que Deus está dizendo. Tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Toda prata, porém, ouro, utensílios de bronze, de ferros, esses são consagrados ao Senhor e irão ao seu tesouro. Mas, observe a palavra, vocês cuidem de não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer de as terem condenado e vocês a tomarem e tornarem o arraial maldito. Olha a responsabilidade de cada membro, de cada soldado, de cada um do povo. Deus entregou a cidade. Deus estabeleceu uma estratégia que era baseada na adoração, na obediência, na confiança e na fé. E Deus olha para esse povo e diz: tudo que está condenado na cidade, tomem cuidado de não trazerem para o arraial de Israel. Tomem o cuidado, porque se um de vocês trouxer alguma dessas coisas condenadas, todo o arraial estará maldito. Mas isso aí a gente vai falar na semana que vem do que aconteceu. O fato é que no versículo 20, agora nós temos a execução dessa história. O povo obedece ao Senhor. O povo ouve o som da trombeta, aquele som longo. Josué então fala para o povo: gritem. E o texto diz que o povo gritou com toda a força e as muralhas ruíram. E o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram, destruíram totalmente. Cumpriram tudo aquilo que Deus lhes havia determinado. Eles testemunharam o poder e a ação do Senhor na vida deles. Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa de Raabe, tirem-na de lá com tudo o que ela tiver, como vocês juraram a ela. Também se cumpre o segundo item. A graça foi concedida no meio da justiça. A cidade está destruída, mas no meio da cidade, aquela que temeu ao Senhor está sendo preservada. Os versículos de 26 até o versículo 26, na verdade, somente ele tem uma profecia de Josué que vai se cumprir em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Josué diz: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lançará os seus alicerces, e à custa do filho mais novo lhe porá os portões. Em 1 Reis, no capítulo 16,
no versículo 34, nós temos o cumprimento dessa profecia através de um homem chamado Hiel. Diz assim a palavra: em seus dias, Hiel, o betelita, edificou Jericó. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito. E quando colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Josué, filho de Nun. O capítulo 27, o versículo 27 deste capítulo encerra mais uma vez com Deus fortalecendo a sua presença, a sua forma de agir na vida de Josué, validando, chancelando a sua autoridade. O texto diz assim: o Senhor estava com Josué e a fama dele se espalhou por toda a terra. Irmãos, se tem um motivo que nos faz termos êxito, sucesso, não é sermos grandes generais. Acho que até aqui, se nós fôssemos olhar a vida de Josué, talvez a própria vida de Moisés, nós veríamos que esses homens que realizaram obras maravilhosas e grandiosas, pouco se destaca neles a competência bélica, a competência administrativa. Aliás, quando se pensa em Moisés, a gente vê até ele ouvindo conselhos do seu próprio sogro, porque a tendência dele é seguir o que outros falam e não ter seu próprio posicionamento. Ele aprendeu com Faraó que todos vinham a ele para serem ouvidos, porque Faraó era o centro de todas as decisões no Egito. Então ele quer seguir esse modelo. Jetro vem e lhe dá um outro conselho. Nós vamos ver que Moisés era um homem manso, um homem que aparentemente fugia de qualquer discussão, porque não queria ter conflitos no seu dia a dia. Nós vamos ver falhas, fraquezas, mas Moisés era um homem que se relacionava com Deus intimamente. Deus falava com ele face a face. Agora nós vemos a mesma história quando diz que o Senhor estava com Josué. A fama vinha por causa deste agir de Deus na vida de Josué, e Josué era um homem agraciado pela presença do Senhor. Josué andava com Deus, ele era forte, ele era corajoso, porque ele confiava no Senhor, um homem zeloso e dedicado pela sua vida, pela sua fidelidade ao nosso Deus. Há algumas aplicações que a gente pode trazer em cima dessas lições. Ao invés de alguns acharem que o grito derrubou as muralhas, não, foi a fé e a obediência. Esse capítulo de Josué é um capítulo que nos faz entender algumas lições preciosas que, se colocadas em prática, se conseguirmos colocá-las em prática, elas terão muito valor para a nossa vida, principalmente nos dias atuais, em que tanto carecemos da graça de Deus sobre a nossa vida. Primeiro, nós somos chamados a obedecer ao Senhor. Não somos chamados para questionar as suas estratégias, não somos chamados para questionar o que Ele está fazendo. É muito interessante que sempre que ocorrem muitas tragédias, as pessoas começam a questionar onde Deus estava, começam a questionar por que Deus não intervém, por que Deus permite que milhares de pessoas morram, por que Deus permite que 1/3 do mundo tenha que ficar dentro de casa, por que Deus permite que todos os continentes sejam avassalados por um vírus. Por que isso tudo? Está errado. A pergunta é, como é que Deus quer que a gente haja nessa hora? Como é que Deus quer que nós sejamos testemunhas do poder dele nessa hora? Como é que Deus quer que nós obedeçamos a sua vontade nessa hora? Esse texto também nos ensina muito a respeito da fé e da confiança. Talvez é natural, a obediência é fruto da confiança que vem pela fé. A fé nos leva, acima de tudo, a tomar as escolhas certas na nossa vida. Quando nós entendemos que Deus está realizando a sua obra e nos chama
para em obediência, confiando nele, executarmos as suas estratégias e testemunharmos o que ele está fazendo em nosso meio, nós entendemos o que significa viver pela fé. Nós entendemos o que significa viver pela fé. Crer em Deus não nos retira a responsabilidade da ação, mas agir sem crer em Deus nos leva à rebelião. Pessoas se afastam de Deus porque não estão dispostas a esperar, como diz o Salmo 40, confiantemente ou pacientemente, mas esperar no Senhor. Nós poderíamos dizer, para completar esse estudo, em primeiro lugar, a obediência é a melhor arma de vitória. E que exemplo maior de obediência nós temos do que a obediência do Senhor Jesus? Paulo expressa no livro dos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, um dos textos que eu mais amo na Bíblia, que diz assim: tenha em vós o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar, a mesma forma de procedimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Ele em forma de Deus, que sendo Ele o próprio Deus, Ele não considerou o ser igual a Deus alguma coisa, algo que tivesse que ser mantido a qualquer custo. Ele não considerou o fato de ser Deus como sendo a sua principal personalidade. Ao contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, escravo. E nesta forma, semelhante aos seres humanos, reconhecido como homem, Deus, homem, na forma de um escravo, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Queremos muitas vezes a vitória, queremos muitas vezes a conquista, a recompensa, mas a recompensa vem na obediência, na obediência. Essa semana li alguns artigos muito interessantes perguntando sobre onde estão os pregadores da prosperidade quando o mundo nos leva a perceber que Deus está trazendo um juízo, ou estamos diante de uma situação de juízo. Não creio verdadeiramente que este ato agora é um ato de juízo de Deus sobre a terra. Não, o homem colhe as consequências do pecado, e pandemias, enfermidades, tragédias são consequências das nossas ações antes de tudo. Somos chamados a ter obediência e confiar ao Senhor, porque se Ele está permitindo essa situação, é porque nós somos comissionados nesse tempo para mostrar a sua graça, para mostrar o seu favor, para mostrar o seu amor para cada um de nós, para toda a humanidade nesse tempo. Mas cadê aqueles que estão pregando a cura? Aliás, quando eles começam a fazer algumas concentrações informando que encontraram o remédio aglomerando pessoas e outras coisas mais, eles causam muito mais pânico, inclusive para aqueles que creem na palavra de Deus. Não é prosperidade, não é cura, não é milagres, não são pregações exageradas que Deus espera de nós. Não quer que a gente entre agora em todos os hospitais e faça orações de poder, orações que curem todos pela fé. Não, Deus quer que nós obedeçamos a sua palavra, sejamos fiéis a eles, que seja no nosso joelho dobrado em oração, que seja na obediência civil que faz parte das orientações bíblicas, que seja no nosso clamor, de mesmo dentro de casa, jamais deixarmos de adorar, jamais deixarmos de honrar e viver uma vida de serviço e obediência ao Senhor. Uma outra lição preciosa que nós temos nesse texto:
A arca estava o tempo todo com o povo. O versículo 27 diz que o Senhor estava o tempo todo com Josué. E nós podemos afirmar, com base em Mateus 28, nos versículos 18 a 20, que o Senhor está conosco em todo o tempo. A batalha é dele, mas o exército somos nós. A estratégia é dele, mas quem as cumpre somos nós. Se nós invertermos a história e acharmos que somos o exército poderoso e que Deus nos ajude, nós vamos perder a batalha. A vitória, ela vem porque Cristo está conosco. E essa vitória é tão poderosa que ela vem na vida e ela vem na morte. Ela vem quando somos obedientes e ela vem quando não obedecemos também. É claro, ela vem às vezes com a graça e vem com o juízo, mas Cristo está sempre conosco. A presença do Senhor. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias. Significa que, independente de estarmos hoje com a nossa saúde em paz, com as nossas finanças equilibradas, com tudo tranquilo e tudo em paz, ou se estejamos com a nossa saúde debilitada, poucos recursos financeiros, muita luta, dificuldade, Ele está conosco. Ele é o nosso guia. Podemos rodear a cidade. 1 dia, 2 dias, 3, 5, 6. No 7º dia podemos rodear 7 vezes. E quando Ele diz, grita. Grite. Bem alto. Com toda a sua força. Porque as muralhas ruirão. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse estudo da Tua Palavra. Obrigado, Deus, pelo aprendizado a partir do livro de Josué. Obrigado, Deus, por esse tempo. Leva-nos, ó Deus, a meditar e a sermos instruídos no Senhor. É o nosso clamor em nome de Jesus. Amém.